Olá, alunos. Nós vamos dar continuidade à aula de antihipertensivo e na última aula nós vimos a fisiologia da hipertensão arterial, como que seria controlado fisiologicamente uma hipertensão e, caso esse controle fisiológico natural do nosso organismo não funcionasse, nós entramos com os medicamentos para hipertensão. Nós falamos na última aula já, né, que a farmacologia para hipertensão nós dividimos em 4 classes, que são os agentes do sistema nervoso simpático, os medicamentos vasodilatadores diretos, os agentes do sistema renina-angiotensina e os diuréticos. Sendo que na última aula nós já falamos sobre os agentes do sistema nervoso simpático, que são 2 classes, de nível renal e cerebral, que são os antagonistas dos receptores adrenérgicos, como os beta não seletivos mais comuns, metoprolol, e o antagonista beta 1 seletivos, o mais comum, atenolol. Nós também mostramos que esses medicamentos agem inibindo adrenalina e noradrenalina, que vão ativar a beta 1, que vão levar a um aumento da renina e uma consequente vasoconstrição pelo sistema renina-angiotensina. Nós falamos dos vasodilatadores diretos, citamos a hidralazina, o nitroprusiato de sódio e os antagonistas de canal de cálcio, que são os mais comuns hoje, o verapamil, o tiazem, nifedipino, olodipino, nimodipino. Todos eles são medicamentos comuns e muito usados atualmente. Nós mostramos também a questão de efeitos adversos em outros locais, como pulmão, dos medicamentos antagonistas de cálcio, pelo tipo de receptor que liga. Tudo isso está na última aula. E nós entramos hoje nós vamos entrar das classes mais importantes e mais utilizadas para tratamento de hipertensão, que são os inibidores da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Essa sigla para inibidores da enzima conversora de angiotensina, que vocês vão ver nos slides, em artigos e em livros, é chamada de IECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Esses inibidores fazem parte dessa classe de agentes do sistema renina-angiotensina. Os mais comuns são captopril, enalapril e lisinopril. O mecanismo de ação deles está diretamente relacionado aos rins. Como que se dá a ação desses medicamentos? Esses medicamentos, eles agem diretamente nessa cascata de reação do nosso organismo chamada de cascata renina-angiotensina-aldosterona. Nós citamos o controle fisiológico a partir dessa cascata e nós temos que entender como que ela funciona. Devido a uma ativação de receptores beta 1 ou devido a uma hipofiltração glomerular, ocorre um aumento de renina no nosso sistema. E esse aumento de renina leva a essa cascata de reação, formando angiotensinogênio, esse angiotensinogênio sendo metabolizado em angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina metaboliza a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 se liga aos receptores AT1. Quando a angiotensina 2 se liga aos receptores AT1, ela provoca vasoconstrição. Quando ocorre vasoconstrição, o calibre dos vasos é reduzido, o fluxo sanguíneo vai ficar comprometido e a pressão arterial desse fluxo sanguíneo nos vasos vai ficar aumentada. Essa cascata de reação acontece normalmente no paciente hipertenso. Quando nós entramos com o medicamento IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, nós inibimos essa enzima. Quando a enzima ECA
ela é inibida, ela é bloqueada, o nosso organismo não consegue mais metabolizar angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, nós paramos de produzir angiotensina 2. Sem angiotensina 2, não ocorre ligação nos receptores AT1. Sem ligação nos receptores AT1, não ocorre vasoconstrição e a pressão arterial volta a níveis normais. Quais medicamentos inibem a ECA? Captopril, enalapril, lisinopril são os principais utilizados atualmente. O captopril e o enalapril sendo de maior utilização, os de primeira escolha. Esse mecanismo de inibição ele é importante porque quando nós bloqueamos a enzima conversora de angiotensina, nós deixamos no organismo apenas a angiotensina 1. E a angiotensina 1 ela não é capaz de ligar no receptor AT1. Se não tem ligação no receptor AT1, não vai acontecer vasoconstrição e a pressão volta ao normal. Nós temos inibidores dos receptores AT1 de angiotensina 2, que continua sendo ainda medicamentos da classe de inibidores do sistema renina-angiotensina, mas agora esses medicamentos eles não se ligam na enzima conversora de angiotensina. Eles têm uma função diferente. Captopril, enalapril, lisinopril são inibidores da enzima conversora de angiotensina, chamados IECA, que inibem a enzima conversora de angiotensina. Losartana, valsartana, candesartana e olmesartana são inibidores dos receptores AT da angiotensina 2, comumente chamado de ARA2, antagonista dos receptores de angiotensina 2. Como esses medicamentos agem? Eles deixam que o nosso organismo faça a cascata de reação completa, formando angiotensina 2 a partir de angiotensina 1, não inibindo a enzima conversora de angiotensina. Só que, quando essa angiotensina 2 vai tentar se ligar aos receptores AT1, o medicamento já está ligado nesse receptor. O medicamento estando ligado nesse receptor, a angiotensina 2 não consegue se ligar nele. E se a angiotensina 2 não se liga ao receptor, não ocasiona vasoconstrição. Essa classe de medicamento não precisa bloquear a enzima conversora de angiotensina. Esses medicamentos apenas se ligam no receptor, impedindo com que a angiotensina 2 se ligue e cause vasoconstrição. Como quem está ligado no receptor é o medicamento, não ocorre vasoconstrição e a pressão volta aos níveis normais. Essas duas classes agem no mesmo processo fisiológico chamado de processo renina-angiotensina-aldosterona. Como eles inibem processos distintos, sendo que os IECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibem mais no início da cascata, inibem a ECA, a enzima conversora de angiotensina, e os inibidores ou os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, os ARA2, losartana, valsartana, candesartana, olmesartana, eles vão deixar a cascata acontecer e vão impedir a ligação da angiotensina 2 no receptor. Essas duas classes de medicamento não podem ser utilizadas em conjunto. A terapia com IECA e ARA2 não pode ser realizada, pois o mecanismo de ação deles está relacionado no mesmo processo fisiológico de controle da pressão, o que pode gerar danos no sistema. Por isso, tem que ser feita uma escolha pelo médico em usar
inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ou utilizar um antagonista de receptor de angiotensina 2. Por isso que um paciente não deve utilizar captopril com losartana ou enalapril com valsartana. Tem que se escolher um dos dois. Diferente dessas classes, pode acontecer associação, como por exemplo, nós vimos antagonista de canal de cálcio, anlodipino, que pode ser utilizado com a losartana, pode ser utilizado com enalapril, ou um diurético, que também pode ser utilizado tanto com um quanto com outra classe. Mas as duas classes, IECA e ARA2, não podem ser utilizadas em conjunto, pois elas agem em processos distintos da mesma cascata de controle fisiológico da pressão arterial. A última classe dos medicamentos são os diuréticos. O que os diuréticos vão ocasionar no nosso organismo? Duas funções. A diurese, que é aumentar o volume da urina, reduzindo assim o volume sanguíneo, né? Pois a gente vai aumentar o volume da urina, o volume excretado, reduzindo a quantidade de líquido circulante. E a natriurese, que é o aumento da excreção de sódio também, que vai ocasionar redução do volume sanguíneo. Nós temos medicamentos diuréticos que vão se dividir em diuréticos e natriuréticos. Esses têm ação no néfron do rim, sendo que o néfron, vocês têm que voltar na fisiologia que vocês tiveram no período passado e lembrar da fisiologia do sistema renal. Entender que o néfron é a unidade funcional do rim. É nele que ocorrem todas as reações, as funções fisiológicas de filtração, de absorção, de reabsorção e que vai acontecer a ação dos medicamentos também no néfron. Nós temos, dentro da classe de diuréticos, os inibidores da anidrase carbônica. Esses inibidores, eles vão agir inibindo 85% da reabsorção de bicarbonato de sódio. Quando isso ocorre, nós vamos ter uma redução da pressão arterial. Quais são os fármacos responsáveis por esse efeito? Acetazolamida, diclorofenamida e metazolamida. Esses fármacos são menos utilizados hoje, são pouco utilizados, mas é importante também conhecer, porque ele pode levar à perda concomitante de potássio, uma saída excessiva de sódio na urina e leva à saída de potássio também. Então é importante lembrar deles, mas eles não são tão utilizados hoje não. Nós temos os diuréticos de alça, que são muito utilizados. Eles inibem os átomos transportadores de reabsorção de sódio, potássio e cloro, impedindo a ligação desses para serem reabsorvidos. Então, como eles não são reabsorvidos, eles são excretados. O fármaco diurético de alça mais utilizado hoje é a furosemida, com ações importantes e muita utilização hoje clínica. Vocês vão ver muita utilização isso tanto no ambiente hospitalar quanto na clínica mesmo, na parte de atenção primária à saúde, o uso de furosemida. Lembre que a furosemida é um diurético classificado como diurético de alça. Ao inibir a reabsorção de sódio, potássio e cloro, ela aumenta a excreção desses íons, levando a uma redução do volume sanguíneo e uma redução da pressão arterial. Nós temos outros fármacos, mas o mais usado e o mais importante deles é a furosemida. Pode levar a uma perda de cálcio e magnésio, pode causar uma hipocalcemia, que é baixa concentração de cálcio no sangue, hipomagnesemia, que é baixa concentração de magnésio no sangue, e hipocalemia, que é baixa concentração de potássio no sangue. Todos esses marcadores são marcadores importantes de serem avaliados
No caso do paciente apresentar algum desses íons em baixa concentração no exame de sangue, saber qual medicamento ele usa para poder avaliar se essa queda ela está sendo causada pelo medicamento e se ela é uma queda, uma redução de níveis importantes, onde o paciente precisa fazer reposição ou reduzir a dosagem do medicamento. Então é importante entender que essas reduções, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipocalemia, podem acontecer no uso de diuréticos de alça, principalmente no uso de furosemida. Então, tem que saber avaliar por esses exames laboratoriais esses níveis no paciente que faz uso desses medicamentos. A outra classe que também é muito utilizado, até mais do que os diuréticos de alça, são os diuréticos tiazídicos. Eles bloqueiam transportadores de sódio e de cloro, principalmente no túbulo contorcido distal, que é uma parte do néfron. Não demonstram um efeito de perda de cálcio. Podem intensificar a perda de potássio no ducto coletor, levando a uma hipercalemia, e parece ter relação com redução da liberação de insulina. Então, no caso de paciente hipertenso e diabético, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o paciente que faz uso de diurético tiazídico. Sempre monitorar se o paciente utilizando diurético tiazídico está tendo um efeito prejudicado na terapia de hiperglicemia, na terapia de diabetes. Porque se o medicamento estiver causando uma redução na liberação de insulina, o tratamento da diabetes também ficará prejudicado. Então, os níveis de glicose no sangue vão subir, aí é ideal repetir os exames, fazer um controle e, talvez, com a troca do medicamento, retirando o diurético tiazídico e passando outro diurético, possa ter um controle da diabetes. Então, é importante sempre entender esse processo também de interação e muito cuidado com o uso de diuréticos tiazídicos em pacientes que têm diabetes. Hidroclorotiazida ainda é o mais utilizado, é o mais comum, porque também está no programa Farmácia Popular, é um medicamento gratuito tanto nas farmácias populares privadas ou nas farmácias básicas municipais. Mas nós temos outras opções, como a indapamida e clortolidona, que são muito utilizados também, e a quinetazona, que é menos utilizado. Os três primeiros são os mais utilizados hoje como diuréticos tiazídicos. A próxima classe são os diuréticos poupadores de potássio. Eles reduzem reabsorção de sódio no ducto coletor, um processo regulado pela aldosterona. Nós temos ali, como exemplo, a espironolactona e a amilorida e o triantereno. Como age no ducto coletor, a perda de potássio é evitada, porque nesse local a saída de potássio é controlada por bombas de potássio. Então, são medicamentos que podem evitar a perda de potássio no nosso sistema. Hoje o mais comum de utilizar é a espironolactona, apesar de que a amilorida, apesar de ter muitos medicamentos à base de amilorida em falta, também foi muito utilizada. Mas hoje, a principal escolha, espironolactona, sendo ela um poupador de potássio. O próprio nome já diz, ela vai reduzir a perda de potássio, porque ela age no ducto coletor do néfron. Importante essa questão de poupar potássio, que alguns pacientes em uso de outros medicamentos, como furosemida e hidroclorotiazida, eles podem ter uma redução grave de potássio e precisar fazer reposição desse íon. Então, a espironolactona ou a amilorida, elas podem ter um efeito diurético bom, importante, significativo terapeuticamente, sem a necessidade de se repor o íon perdido, sem necessidade de tomar medicamento para repor o potássio perdido. Os principais aqui, novamente, a gente mostra que é
espironolactona, trianterena milorida, sendo hoje a espironolactona o medicamento mais comum, o mais prescrito, o mais usado. Nós temos interações com mineralocorticoides, que aumenta a ação da aldosterona, e a IECA, que intensifica a redução da aldosterona. Então, esses medicamentos têm que ser avaliados pelo médico e tomar alguns cuidados no uso principalmente com o inibidor da enzima conversora de angiotensina, junto com o diurético poupador de potássio. A interação dos dois pode ter uma redução significativa de aldosterona, pode ter queda de pressão também muito acentuada, que não seria interessante para o paciente também. Tá bom? Nós temos, por fim, os diuréticos osmóticos. Eles têm uma hidrofilicidade altíssima. São filtrados, mas não absorvidos. Eles são exclusivos de aplicação endovenosa, agem no túbulo proximal e na alça de Henle, atraz água e impede sua reabsorção, impedindo juntamente reabsorção de sódio, o que vai levar a um aumento do volume urinário e uma redução do volume circulatório, porque a gente impediu a reabsorção de água e sódio e, consequentemente, uma redução dos níveis pressóricos. Essa hidrofilicidade muito alta, ou seja, essa afinidade pela água de forma muito acentuada, é que faz eles terem que ser aplicados de forma endovenosa para atrair a água para ser levada junto com o sódio para ser excretada. Se não for aplicada por via endovenosa, ele não tem efeito. Hoje, o medicamento mais utilizado, o único medicamento dessa classe, o medicamento utilizado nessa classe, é o manitol endovenoso. Ele tem algumas reações que ele pode causar uma perda muito grande de volume de água, levando a uma desidratação e hipernatremia. Perda muito mais excessiva de água do que de sódio. Então, cuidado com o paciente que num tratamento hospitalar endovenoso de manitol pode levar a uma desidratação. Observar bem o paciente. E perda de volume menor de água, levando a uma hiponatremia, perda conjunta de água e sódio. Então, esse paciente precisa ser monitorado nesses níveis de sódio também, quando é feita uma infusão endovenosa desse diurético osmótico, o manitol. Para o tratamento farmacológico de hipertensão, a associação de dois diuréticos pode ser vantajosa pelo sinergismo, ou seja, um medicamento ajuda na atuação do outro, agindo de forma sinérgica, de forma a aumentar a potência do tratamento. Para essas associações e também para o uso de diurético, é necessário ter um cuidado com a perda excessiva de potássio. Agentes poupadores de potássio mais outro diurético é uma associação comum. Quais agentes poupadores de potássio? Por exemplo, espironolactona e amilorida. Eles podem ser utilizados com outro diurético. Por exemplo, a espironolactona, que é o poupador de potássio, mais a hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. Tanto é que existem alguns medicamentos no mercado que já trazem os dois medicamentos, as duas classes, no mesmo comprimido, já em conjunto. Caso também da milorida, poupador de potássio, com hidroclorotiazida, que também é um tiazídico, pode ser associado. Existe para essas associações uma possibilidade de reposição de cloreto de potássio, que também é importante quando se tem uma perda excessiva. Essa figura, ela mostra um néfron, que é a unidade funcional do rim. Nele nós podemos ver em cada parte do néfron, começando lá no glomérulo, túbulo contorcido proximal, túbulo reto proximal
alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, onde nós temos reabsorção de íons, sódio, cálcio, magnésio, cloro, potássio, e onde nós temos a ação dos diuréticos. Vocês observando essa imagem, vocês podem ver aqui que os diuréticos estão numerados de 1 até 6, e em cada local do néfron tem essa numeração, que corresponde ao local de ação desses medicamentos. Alguns medicamentos podem agir em mais de um local, como por exemplo, diuréticos osmóticos, o manitol. Eles podem agir no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no ducto coletor. O diurético de alça, por exemplo, a furosemida, ela pode agir no túbulo reto proximal, na alça ascendente grossa, logo após a alça de Henle, e os diuréticos tiazídicos podem agir no túbulo reto proximal, também na alça ascendente grossa. Os antagonistas de aldosterona, o número 5, eles agem já no túbulo contorcido distal, já no caminho do ducto coletor. Os antagonistas do ADH, que é o hormônio antidiurético, eles vão agir no ducto coletor. Aqui é um critério, claro que vocês não precisam saber desses detalhes de local de ação, mas é só para vocês entenderem que a classe de diuréticos é uma das classes mais complexas, porque o néfron, nós temos 1 milhão de néfrons no nosso rim. Então, cada néfron vai ter ação do diurético tomado em um local específico. Então, é um medicamento muito minucioso, muito detalhado. Então, é importante vocês entenderem que ele age na unidade funcional do rim, que é o néfron, e mais do que agir no néfron, cada diurético age em um local específico dele. Por isso que é uma classe muito precisa e tem que tomar muito cuidado com ele também, porque ele age diretamente na função no néfron, que é a unidade funcional do rim. Então é muito importante o uso correto desses medicamentos. Efeitos importantes gerais de antihipertensivos. Quando o paciente usa qualquer que seja o antihipertensivo, é necessário observar alguns efeitos, como por exemplo, hipotensão postural, ou seja, o paciente ao mudar de posição postural, o paciente está deitado e se levanta, ou está sentado e levanta, está deitado e vai se sentar, ou está em pé e deita, ele pode levar a uma hipotensão postural. Ele vai ter uma queda acentuada da pressão arterial, que vai causar a ele visão escurecida, turva e tontura e sensação de queda. Então é importante observar que esses pacientes podem apresentar uma hipotensão postural. Também podem apresentar uma hipotensão generalizada, aí é necessário uma avaliação da eficácia desse tratamento, se o medicamento está sendo administrado de forma correta, na dosagem correta, na quantidade, posologia correta, ou se ele está sendo utilizado em excesso, por isso causando uma hipotensão generalizada. Pode ocorrer uma hipertensão reversa, aí é necessário também avaliar o medicamento, em vez de abaixar, reduzir os níveis de pressão arterial, o medicamento causa uma hipertensão reversa, aumentando ainda mais. É raro acontecer, mas se ocorrer uma hipertensão reversa no uso de algum medicamento antihipertensivo, a farmacologia, a farmacoterapia precisa ser verificada. O paciente pode apresentar tontura com o uso desses medicamentos, pode ter uma hipóxia e isquemia, que está relacionada a muita redução da velocidade do fluxo sanguíneo, principalmente em níveis cerebrais. O paciente pode ter dor de cabeça, porque o medicamento vai causar vasodilatação. Então, muitas vezes o paciente usa medicação para hipertensão, para tratar a hipertensão, e por conta da cefaleia,
toma medicamentos que vão causar vasoconstrição. Como, por exemplo, o medicamento comum que muita gente usa, a doralgina, que tem Neosaldina, Neosaldor, seja qual que for os similares desses medicamentos. Eles têm um princípio ativo chamado isometepteno, que causa vasoconstrição para reduzir a cefaleia, que é causada normalmente por uma vasodilatação. Nesse caso, o medicamento que está causando uma vasodilatação está sendo recebendo um estímulo contrário com outro medicamento que causa vasoconstrição. Por isso é muito importante avaliar a cefaleia do paciente que está recebendo tratamento antihipertensivo, para avaliar se essa cefaleia é proveniente do uso do medicamento e corrigir falhas na farmacoterapia. Pode acontecer dilatação de mucosa lisa, como por exemplo o trato gastrointestinal, causando diarreia. Pode ocorrer uma dilatação uterina, que vai prolongar, por exemplo, um trabalho de parto. Por isso é importante para gestantes a utilização do medicamento correto, o medicamento de primeira escolha para a paciente grávida é o metildopa, como a gente já falou na última aula, mas mesmo assim tem que se avaliar porque pode acontecer uma dilatação uterina que vai prolongar o parto. Pode acontecer uma dilatação também dos brônquios. Pode acontecer um fechamento de canal de cálcio, levar a uma hipoglicemia, células beta bloqueiam o canal e entrada de cálcio e reduz a liberação de insulina, principalmente os diazóticos intramusculares. Tá bom? Então, essas ações, esses efeitos, eles são importantes. Nós precisamos sempre avaliar questões relacionadas a efeitos adversos, ao que o paciente sente e, se necessário, encaminhar novamente ao prescritor para que ele possa fazer adaptações, correções, observar interações, mas sempre de forma a otimizar, a melhorar essa farmacoterapia do paciente. Tá bom? Exercícios sobre essa aula vão ser encaminhados para vocês e a gente combina direitinho a forma de entrega por e-mail ou deixando diretamente no colégio. Bons estudos para vocês, até a próxima aula.